Estadão até hoje. Ele era o editor do Jornal à Tarde, eu não o conhecia, mas a gente tinha alguns amigos em comuns e a gente estava fazendo um sucesso relativo na Noite de São Paulo. E ele falou, você não quer escrever uma página diária no jornal que retrate um pouco quem é essa nova geração? Eu estava com 22 anos, então quem são os novos chefes, os novos artistas, os novos empresários, os novos empreendedores? Então eu comecei a escrever uma coluna todo dia, eu ia todo dia na redação. E era que eu comecei a ir todo dia na redação, ia lá no bairro do Limão, no prédio do Estadão, onde está até hoje. Aquilo foi muito transformador para mim, então nunca mais consegui sair disso. Caramba. E você falou muito sobre pessoas, né? Você falou, pô, misturar com pessoas e tal. E eu vejo que você se relaciona muito bem com pessoas. Cara, você fala muito bem. Qual que é a grande chave, assim, se você pudesse tentar passar um pouco da sua experiência para os primos? Qual que é o segredo para lidar bem com gente, para lidar bem com pessoas? Porque, afinal de contas, é uma peça fundamental nos negócios, né? Na vida, no sucesso e tanto na vida pessoal também, né? Qual que você acha que é o grande segredo ou insights para lidar bem com gente? Tiago, acho que é muito difícil ficar falando essas coisas meio professorais, que eu acho que eu ainda na vida, apesar de ter feito muita coisa, acho que tenho muito mais a aprender do que a ensinar. Eu tô eu me propus um ciclo hoje em dia, que para mim eu prefiro perguntar e ter dúvida do que estar certo. Então eu posso falar a minha experiência pessoal em relação a esse assunto. Assim, eu acho que eu sempre gostei de juntar gente. Eu sempre gostei de... Tem gente que gosta de montar, que em geral não é das pessoas mais espertas do mundo e gosta de montar equipe burra para se sentir um pouco inteligente. Eu sou diametralmente oposto. Eu gosto de juntar gente à minha volta que me desafie intelectualmente, que me desafie de maneira criativa. Onde eu falo, pô, isso eu não estudei, poderia estudar, ou não tive essa ideia, gostaria de ter. Então, eu acho também isso faz parte de você querer ter também um pouco da simplicidade de dividir os méritos, né? Porque assim, acho que tudo que eu faço na minha vida, eu faço em grupo. Assim, a televisão que eu faço, assim, televisão você não faz. É diferente você fazer uma live no Instagram que precisa de mim, de você, de um celular e de conexão. Televisão não é isso. Televisão é um processo de escrever, de produzir, de comercializar, de exibir, que envolve milhares de pessoas, não só quem escreve comigo, como quem produz, quem tá no controle da emissora gerando, quem está nas afiliadas, assim, é um trabalho de milhões de pessoas. Então, televisão você tem que dividir o mérito. Não, é verdade. Se você é o mais inteligente da sala, você está no lugar errado, né, cara? É muito legal isso aí que você falou. E a gente tem que sempre se cercar de pessoas melhores que nós, né? Para a gente poder evoluir, a régua ficar mais alta, né? Cara, e você falou uma coisa muito legal. Pô, na televisão você tem milhares de pessoas, você tem uma equipe gigantesca, tem muitas coisas que o espectador ele não vê. Ele só olha para você ali apresentando, você com um baita sucesso, e a pessoa ela cai no erro de, primeiro, comparar o bastidor dela com o seu palco, né, Luciano? Não sabe a luta que você tem, o trabalho que você tem, a equipe que você tem, né? E esse daqui é um grande erro, né? Poxa, e falando um pouquinho agora da Globo, por exemplo, teve um momento da sua vida que você tinha alguns negócios e aí você foi para a Globo e você foi de cabeça, né? E você foi com um foco total, você focou 100% nisso, né? Você acha que o foco 100%, assim, ele é importante, ele faz sentido? O que você pensou ali naquele momento da vida, Luciano? Tiago, acho que o que eu tento mais exercitar em todos os momentos, e tem vezes que não é fácil, é exercitar o bom senso. Se você exercitar o bom senso, em primeiro lugar, a chance de você minimizar os erros é enorme. Quando eu fui para a Globo, estou falando aí do ano 2000, ou seja, lá se vão 20 anos praticamente, 20 anos. Em abril a gente faz 20 anos que eu fui, mas eu comecei a negociar com a Globo nessa época. Nessa época não, eu comecei a negociar com a Globo em julho de 99, vamos dizer assim. E eu fiquei 6 meses conversando, também tinha que terminar meu contrato da Bandeirantes que estava rolando aí, então... neste momento da minha vida, 20 anos atrás, eu estava exatamente acho que na transição mais importante que eu fiz até hoje. Mas me atendo à sua pergunta. Você é um cara focado, Luciano? Eu sou um cara Você acha que o foco é importante? Eu sou um cara trabalhador, antes de tudo. Eu, de vez em quando, como eu sou uma pessoa que gosta de ter ideias, e gosta de ouvir ideia, e gosta de juntar gente para ter ideia, a parte fácil é ter ideia. A parte difícil é tirar a ideia do papel. E a parte mais difícil é tirar a ideia do papel bem. E tirar a ideia do papel bem exige
foco, senão você não tira. Tá. Existe capacidade de execução. Tem uma coisa interessante. Posso fazer um parênteses aqui, indo para um lado? Claro, velho. Claro, é uma Eu- conversa. Que é a coisa de liderança que você está falando isso, né? Que o empreendedor pode se colocar em várias situações. Pode querer ser executivo, você pode querer ser cofundador, mas alguém tem que liderar os processos, né? Ah, Seja empresarial, seja de empreendedorismo, seja político, seja uma série de coisas, tem que ter uma liderança. uhum. E tem um amigo meu indiano que faz um trabalho com 14 milhões de crianças nas escolas públicas da Índia, e que eles tentam identificar as lideranças ainda quando 12, 13 anos. E ele busca 4 coisas quando tenta identificar a liderança nas crianças. É um processo pedagógico, Uhum. para valer. Uhum. Primeira coisa que eles buscam nas crianças, ou num líder, vamos dizer, independente da idade, é você ter carisma. É Carisma. você ter borogodó, né? Você ter uma coisa que você não compra Borogodó. e não tem livro que ensina. Depois do carisma, você tem que ter capacidade de execução, de fazer as coisas Uhum. acontecerem. Capacidade de Mas, execução. então, se você tem... Mas daí, por exemplo, se você botar carisma e capacidade de execução, você pode botar no mesmo Mas o bolo? file, vamos dizer assim, Uhum. Gandhi ou Hitler, porque os dois tinham carisma e capacidade de execução. Aí você coloca a Tá. ética. Aí você coloca a ética. Uhum. Quando você Ética. coloca a ética, você está anotando ou você está colando alguma coisa do lado aí? Não, eu tô anotando, velho. Você tá me dando uma aula aqui. Porra, Não, tem que deixa anotar, eu velho. falar. Tem que anotar. Ah, Aí você coloca a ética. Quando você coloca a ética, você separa o joio do trigo. Mas o ah. cara pode ter carisma, capacidade de execução, ética, mas ser um cara egoísta. Isso não é um defeito, isso é uma característica. Um cara é egoísta, então Uhum. paciência. Aí você coloca Uhum. o último tempero desse molho, que é o que eu mais gosto, que é o altruísmo. O altruísmo Altruísmo. é aquele cara que tem a capacidade de pensar no outro antes de pensar em si. E Uhum. quando você coloca o altruísmo, aí você junta o carisma, a capacidade de execução, a ética e o altruísmo, você encontra líderes. E o altruísmo é uma Uhum. palavra difícil, entendeu? E que não necessariamente você nasce com ela. Você pode ir aprendendo ao longo da vida e eu acho que eu sou prova viva disso. Aham. É muito, cara, muito foda o que você falou, muito foda. Anotei aqui, tá, pra eu estudar depois. E eu acho o seguinte, eu acho que você falou muito sobre liderança, e eu acho que eu tava falando uma vez com o Guilherme, né, tava com o Benchimol, a gente tava conversando, eu falei, cara, qual que é o maior problema das grandes corporações hoje, né? Qual que é o grande problema das grandes corporações? Ele falou assim, cara, o maior problema que eu vejo nas corporações é o excesso de chefes e a ausência de líderes. E existe uma diferença muito clara entre essas duas coisas, né? E falando de líderes, né, teve um livro que eu li que achei muito bom, do Simon Sinek, que chama Comece pelo Porquê. Ele diz que você tem que sempre começar pelo porquê. É o porquê, o como e o quê. Né? E você, Luciano, como um líder, eu tenho certeza que você tem um grande porquê. O porquê você faz as coisas, cara, porque como você estava falando sobre altruísmo, sobre ajudar as pessoas, eu vejo você fazendo muita coisa assim, né? Muita coisa, e há muito tempo já. E eu queria te perguntar, cara, qual que é o seu porquê como líder? Por que você faz as coisas, cara? Acho que eu tive vários ciclos, né, Thiago? Acho que a vida foi... Eu sempre fui o mais jovem das equipes, o mais jovem a Você está com apresentar, quantos não sei anos hoje, quanto. Luciano? Então, agora eu não estou mais, isso que eu quero dizer, se passaram 20 anos, tenho 47. 47, legal. Então se passaram deste ciclo atual, que é um ciclo TV Globo mais empreender, principalmente na parte de sustentabilidade digital, tal, é um ciclo que lá se vão 20 anos. Uhum, uhum. É sobre liderança, né, que você quer saber. O Então, porquê, qual que é o seu porquê? o meu porquê. Então, acho que os ciclos foram variando. Uhum, No começo, acho que era uma prova de que eu poderia fazer. Então, porque, assim, beleza, eu preciso entregar mais do que as pessoas estão esperando de mim. E sempre fiz isso trabalhando. uhum, E foi uhum, mudando. Hoje em dia, o meu porquê... Cara, eu vi muita coisa, Thiago. Assim, eu uhum, nasci... Meu pai e minha mãe são professores universitários. Meu pai é professor, fez a carreira inteira acadêmica na Universidade de São Paulo, na Universidade de Direito, se aposentou como professor titular. Minha mãe também fez a carreira acadêmica inteira. Então, eu sou filho de professores da classe média de São Paulo.
tá? 2 profissionais liberais, minha mãe só professora. Tá. Tá chamando seu avô aí, não? Fica tranquilo que eu tô esperto aqui. Eu tô Tá. esperto. Qualquer coisa você me fala. Tá. E eu corri muito atrás das minhas coisas. E eu fui criado em São Paulo. Em São Paulo, se você não tomar cuidado, apesar de ser a cidade mais diversa, uma das mais diversas do mundo, em tipos de gente, em abismo social que tem de um canto ao outro, eu era muito limitado a um espaço da cidade. Eu acho que a televisão que eu faço, que eu venho fazendo nesses últimos 20 anos, me levou para lugares do Brasil que eu nunca imaginei que eu iria. E foi, quando você me assiste na TV, pode parecer que eu que estou impactando nas pessoas, mas eu garanto para você que são as pessoas que impactaram em mim e vêm impactando em mim. Então eu estou vendo, cara, tudo que eu leio das dificuldades do Brasil e das questões que a gente vive hoje, ninguém me contou, eu vi. Sabe, eu conversei com as pessoas, eu fui na casa das pessoas, eu estive nos lugares da Amazônia profunda ao interior do Paraná, às fronteiras com a Venezuela, ao litoral, às ilhas. Eu fui. Então, acho que o meu porquê hoje, neste momento, é como cidadão. Assim, como é que eu posso contribuir de verdade, além de usar a força da TV aberta como uma ferramenta exponencial de inspiração, vamos dizer assim, como é que eu posso contribuir como cidadão? Então, respondendo a tua pergunta, acho que o meu porquê, ele foi mudando conforme a minha maturidade. Cara, e isso eu acho que faz todo sentido, porque eu estudei muito Napoleão Hill e outros grandes pensadores, e eles falam sobre propósito, né? Você só pode ter sucesso de verdade quando você tiver seu propósito, né? Só que eu fiz um roadshow de 1 ano, entrevistei bilionários, vencedores de prêmio Nobel, gente de Harvard, um monte de gente bem-sucedida, e eu perguntei assim, cara, você... água aqui, tô ouvindo. Tá bom. Pode falar. E aí eu perguntei o seguinte, cara, você já sabia, você já tinha um propósito quando você começou? Você já sabia o que você ia se tornar? E todas as pessoas falaram assim, cara, eu não sabia. Então o propósito foi vindo com o tempo. E no meu caso, Luciano, aconteceu uma coisa engraçada, porque eu lancei um livro, né, e aí eu comecei a rodar o Brasil. Eu vivia também muito São Paulo, aquela coisa Faria Lima e tal. E aí eu comecei a rodar o Brasil, velho. E aí eu tava em Salvador, né, eu fiz um lançamento de livro lá, assinei os livros, aí de madrugada eu tava no hotel, olhando para uma rua, sábado, e tava lotada a rua. Eu falei, caramba, essa galera tá indo provavelmente pra balada, sei lá, vão extravasar, vão acordar tarde no domingo, vão ficar ansiosos porque amanhã é segunda-feira, vai chegar segunda-feira, vão fazer uma coisa que elas odeiam, vão passar a semana inteira fazendo coisa que elas odeiam, aguentando um chefe que às vezes elas não gostam, fazendo trabalho que elas não gostam, e tudo porque elas estão num ciclo, cara, vicioso, em que elas trabalham para pagar conta e não pela liberdade delas. E nesse momento eu entendi meu propósito, que era proporcionar mais liberdade financeira para as pessoas. E falando de liberdade financeira, Luciano, você que, roda tanto o Brasil há tanto tempo, como que você vê o Brasil lidando com o dinheiro mais no âmbito pessoal, né? Como que você vê as pessoas lidando com o dinheiro? Você acha que o Brasil hoje tem muito a aprender? Você acha que o brasileiro lida muito mal com o dinheiro? Você acha que o brasileiro investe, por exemplo, mal? Você acha que o brasileiro não pensa no futuro em termos de dinheiro? Como que você vê hoje a população brasileira em relação a isso? Não, então, Fui demais. Não, mas você tem um público segmentado, que se interessa pelo que você faz e do jeito que você enxerga o mundo. Eu acho que uma das grandes belezas da internet hoje é que você consegue segmentar de forma muito clara com quem você quer falar. Tá? O brasileiro não tem dinheiro. Tá? O brasileiro que tem dinheiro para investir é uma parcela ínfima, minúscula da sociedade. Porque a grande maioria não tem dinheiro. E essa é uma das grandes, das grandes mazelas que a gente tem no Brasil, é isso hoje. Porque se a gente quer falar de meritocracia, por exemplo, a gente só pode falar disso se as oportunidades forem iguais para todo mundo. E não são. Entendeu? Começando pela educação, pelas coisas básicas, hoje não são. Então o brasileiro não tem dinheiro hoje. A enorme maioria vive, sobra muito mês no final do salário, ou depende muito do Bolsa Família. Não podemos até aprofundar nisso. Eu tive semana retrasada com a Marinha na Amazônia Profunda, nas comunidades ribeirinhas. Posso falar disso um pouco daqui a pouquinho também. Enfim, as pessoas dependem do Bolsa Família. Trazendo a discussão para o que você me perguntou, que é sobre os brasileiros que podem ter o privilégio de conseguir economizar alguma coisa, mesmo que ganhe pouco, consegue se organizar para ter algum planejamento financeiro. Eu acho que isso está mudando muito, entendeu? Eu acho que o jeito que você economiza, o jeito que você tem, você dando... Isso, 10 anos atrás era impossível ter conselhos de graça de um cara como você.
Entendeu? Então, hoje em dia, para quem quer se informar, o acesso à informação é muito mais democrático. Então, se o cara consegue economizar nem que seja 200, 300 pratas por mês, ele consegue hoje investir isso de alguma forma consciente. Isso era impossível até anos atrás. Então, e acho que as coisas estão se transformando também, o jeito que as pessoas ganham dinheiro, o jeito que as pessoas... você vai questão da casa própria. Até não muito tempo atrás, o sonho dos nossos pais era que você fosse engenheiro, advogado ou médico, ou que você virasse trainee numa multinacional quando você tivesse 22 anos, comprasse a sua casa própria e fosse ter o mesmo emprego e a mesma casa a vida inteira. Não é mais isso. A nossa geração, as próximas, vão mudar de emprego 4, 5, 6 vezes ao longo da vida. A questão da casa própria vai ser relativa, mas só se alugar uma casa perto da sua casa, alugar uma casa perto do seu trabalho, você vai compartilhar seu meio de transporte, você vai ganhar dinheiro de um jeito diferente, você vai trocar conhecimento. Então, assim, as moedas de troca vão mudar. Eu acho que o que vai acontecer nos próximos 10 anos, com inteligência artificial, com um monte de coisa que vai aparecer, vai ser exponencial. Você pensar que o smartphone, do jeito que ele é hoje, ele tem 10 anos, cara. Cara, é absurdo, né? E o que vai acontecer agora com o IA e etc. é transformador, cara. Bicho, nem sei o que vem por aí. Não. Eu tava imaginando como que eu andaria de carro se eu não tivesse um Google Maps, um Waze da vida, velho. Eu ia ter que olhar nas páginas amarelas e isso é muito assustador. Cara, mas eu lembro que quando eu andava com meu pai, cara, tinha aquele guia de rua que ia no porta-luva, você abria e era página, e era letra com número pra você encontrar na rua. Enfim. Ô, Luciano, e me fala uma coisa, você tem um sangue muito empreendedor, velho, assim, você tá contando muito da sua história, todo mundo conhece uma parte da sua história, é muito ligado a empreendedorismo, e quando você toma uma decisão de escolher, por exemplo, investir nessa empresa, participar dessa empresa, o que você leva em consideração para considerar, por exemplo, que isso daqui é um bom negócio? Quais são pilares que você acha que faz sentido? Na sua decisão pessoal, né? São mindsets, são pensamentos diferentes. Assim. Nas coisas onde eu botei a mão para trabalhar, onde eu investi sinapse, onde eu investi tempo, suor, eu nunca tive o dinheiro como objetivo final. Entendeu? Eu sou um profissional super bem remunerado, entendeu? Não tenho vergonha nenhuma do que eu tenho, do que eu fiz, porque tudo eu fiz trabalhando desde os meus 20 anos de idade, então tudo certo. Eu acho que no Brasil você tem que ter, quando a gente conseguir fazer que esse país seja menos desigual do que ele é hoje, você ganhar dinheiro não tem que ser uma vergonha, tem que ser um orgulho. Então, tudo que eu tenho até hoje eu trabalhei por isso. Então, nas coisas onde eu trabalhei, eu nunca tive a grana como a isca. Fator principal, né? Não, zero, juro pra você. Ela foi a consequência. Ela é a consequência de um trabalho bem feito. E tem que ser assim. Falar, eu vou começar a fazer bolo em casa porque eu preciso ganhar dinheiro. Não vai dar certo. Você gosta de fazer bolo? Você faz bolo bem? Como é que vai ser o seu bolo? Qual vai ser o diferencial dele? Ok, ele vai dar dinheiro naturalmente. Quando eu passei a ser investidor, e eu faço isso há algum tempo também, a ideia tem que me chamar atenção, sem a menor dúvida. Tá? Mas muito mais do que a ideia é o capital humano que está por trás dela, muito mais do que o capital financeiro. Então eu estou muito mais preocupado em entender quem é o empreendedor que está ali, qual é a capacidade de execução que ele tem, qual é o planejamento dele, qual é o foco. Então, mais uma vez, para mim, além de boas ideias, as pessoas têm tão ou mais valor. Uma boa ideia com um mau empreendedor, a chance de dar errado é enorme. Uma ideia mais ou menos com um bom empreendedor, a chance de dar certo é maior. Com certeza, é isso aí. E Luciano, cara, você é uma pessoa hoje que eu imagino que em qualquer canto do Brasil, em alguns do mundo pergunta, aí... Só uma pergunta, Thiago, você tá aqui na sala de espera do aeroporto, é isso? Cara, deixa eu te mostrar onde eu tô aqui que você vai ficar maluco, cara. Caraca, não tem ninguém. Eu tô aqui. Meu, é bom que a internet é melhor agora, mas tem uma galera aqui. Daqui a pouco vai começar a povoar lá. Quer que eu vire a minha câmera também pra você ver onde eu tô? Dá pra eu virar também? Deixa eu ver. Dá, é só clicar na setinha. Tá, já vi. Tá. Vamos ver. Nossa, cara! Esse é seu armário, meu? Eu tô no armário. Que demais. Eu tô no armário. Tô com medo de acordar a Angélica e as crianças, então eu fiz pra dentro do armário da entrevista.
Não, demais. A acústica deve ser boa aí, né, cara? É melhor. É? Mas isso, a acústica deve ser boa aí. A acústica, né? E Luciano, Não, tá bom. Diga, diga. me fala uma coisa. Cara, eu acho que o sonho... É muito engraçado isso, porque, obviamente, pô, eu não tenho esse grau de impacto que você tem, mas, cara, eu começo a sentir algumas coisas em relação a ser famoso, entre aspas, a ser reconhecido na rua, por exemplo, né? E, poxa, eu tô aqui no aeroporto, tem um monte de gente ali olhando. Eu imagino o seu caso, cara, você deve ter um impacto muito grande. E eu imagino também que tem um outro lado da fama, por exemplo, que as pessoas não falam muito, né? É o lado que ninguém olha, é o seu bastidor. E eu queria... E tem uma frase que o Jim Carrey fala, ele fala assim, cara, pô, eu queria que todo mundo pudesse ser famoso, bem-sucedido e rico para saber que a vida não se trata disso, né? Alguma coisa assim. E, cara, você teve que sacrificar muita coisa na sua vida para chegar onde você chegou. E chegando onde você chegou, qual que é o lado ruim de ter chegado onde você chegou, cara? Se é que tem, né? Eu acho que eu não gostaria de ser ingênuo nessa resposta e nem ser tipeiro, assim. Eu Uhum. acho que se Dá uma você tá, lacrada na resposta. não, se tá a fim de trabalhar com comunicação, e acho que é o que você está fazendo aqui de alguma forma, Uhum. se você não for reconhecido, muda de profissão, porque não está dando certo. Uhum. Uhum. Então, eu acho que quando você quer falar, se comunicar com as pessoas, seja qual for o formato de conexão, e para o Uhum. público, se você não for reconhecido, pelo menos fisicamente, você jamais vai ser reconhecido intelectualmente. Então, isso falando de lugar que tem a imagem, né? Tem gente que você conhece muito que você nunca viu, você respeita o nome, ou você lê Uhum. ou você ouve, mas quando você coloca imagem, acho que o reconhecimento físico é o primeiro sinal Uhum. de que o seu reconhecimento de conteúdo é relevante. Uh, eu nunca pensei em ser famoso também. Eu não sou, não sou um cara que sei cantar, eu não sei tocar, eu não sou o rostinho mais bonito da televisão brasileira. Eu não Pô, sou um mas cara de, eu quem não sou dera um eu cara, acordar assim. eu não, eu não sou um cara de, está tossindo Ô, muito, Luciano, né? vamos fazer uma campanha aí, cara, pra gente conseguir um patrocínio de Oferecimento, verdade, cara. oferecimento Fluimicil, né? Alguma coisa assim. Mas eu primeiro de viajar muito para você também. É isso aí. Então, terminando a tua resposta, cara, eu acho que você ser uma pessoa conhecida faz parte do trabalho que você escolheu, assim. Então, Uhum. eu não vejo downgrades, assim. Tá, então Obviamente, deixa eu você fazer outra tem... pergunta. Deixa eu Vai, fazer outra pergunta, então. O que que vai, é mais vai. difícil? O que que é mais difícil? Chegar no topo ou se manter no topo? Chegar no topo não é difícil, né? Chegar no topo depende por quanto tempo você quer chegar no topo. E chegar no topo Uhum. também é muito relativo, Thiago. O que é chegar no topo? Sabe, É. chegar no topo, para mim pode ser diferente para você, que pode ser diferente para Sinara, que está entrando aqui, ou para Luciana Barcelar, que está falando aqui, ou para o Lúcio Prova, que está falando aqui, ou para Adriano É. Ismerim, ou para a Jana. Tanto faz, entendeu? Assim, Uhum. o que a gente tem que buscar é a nossa felicidade. Se você está acordando mesmo às 5h35 da manhã, feliz, tá? E Uhum. você passa Uhum. o seu dia e você vai dormir também feliz, tá tudo certo, você está no topo da pirâmide de alguma forma. Mas assim, Uhum. ninguém passa o dia inteiro feliz, sabe? Os altos e baixos, as reflexões, os pensamentos, as tristezas, fazem parte da construção da felicidade, fazem parte da construção da maturidade. Então, eu acho que o topo é muito relativo. Uhum. Sim. Eu vejo que é muito importante a gente medir o nosso sucesso com a nossa régua, né? Não com a régua dos outros, né, velho? Porque se a gente for medir o nosso sucesso com a régua dos outros, a gente talvez nunca seja bem sucedido, né? Se eu for falar de grana, não importa quanto dinheiro eu tenho sempre alguém que tem mais que eu, não é? Não, Se eu e for falar de acho que corpo, né, tem sempre o, alguém com o, o corpo melhor que o meu. o Obama, semana passada, naquele evento da Vetex, falou uma coisa que é verdade, assim, eu concordo. Chega um momento que você já tem grana para a casa que você quer morar, para as férias que você quer ter, para a escola que você quer colocar seus filhos, para a faculdade que você vai pagar para eles, que, cara, qualquer dinheiro acima disso não significa que você vai ser mais feliz. Muito pelo contrário. Então, eu acho que a grande reflexão que a gente vai ter que ter nos próximos anos, com a transformação Uhum. exponencial que a tecnologia vai nos trazer, é fato, Com tá? certeza. Não é papo, é fato. É onde é que está essa régua da grana, entendeu? Onde é que está essa régua de o quanto você tem que acumular na vida?
Sabe, isso, as minhas reflexões ultimamente têm sido cada vez mais constantes, sobre sobre redução de desigualdade, cara. O Brasil é um país muito desigual. Então, do mesmo jeito que a gente está discutindo aqui, você conversa sobre como investir, como você pode guardar algum dinheiro, mesmo que seja R$ 100 por mês, cara, a enorme maioria do país não tem nem esse direito. Sabe, não tem direito de escolha, não tem direito de escolher a escola, não tem direito de escolher a profissão, não tem direito de escolher onde quer descansar. Então, enquanto a gente não der às pessoas o direito de escolha, por menor que seja, tá? E eu digo assim, a escolha muitas vezes não vai ter a ver só com grana, porque como o mundo vai mudar muito, o direito de escolha muitas vezes não é referente ao dinheiro que você tem. Entendeu? Então eu acho que essa desigualdade que a gente vive hoje é porque as pessoas, tem muitas escolhas, outras não tem nenhuma escolha. Então eu acho que a nossa geração, quando a gente sentar nessa live daqui 20 anos de novo, Thiago, e você vai estar com essa barba mais branca, eu acho que o nosso gol é poder usar o nosso poder de influência que a gente tem, tá? Para ver que as pessoas se liguem, cara. Sabe? O país não vai se transformar se a gente não colocar a mão na massa. O país não vai se transformar por geração espontânea. O país não vai se transformar se a gente não contribuir. E contribuir não significa, cara, de alguma forma prestar atenção e ver qual pode ser a sua contribuição. Sim, total. Eu acho que tem isso de fora para dentro, mas acho que também existe uma mudança de dentro para fora também, né? Que algumas pessoas elas podem fazer, né? E essa mudança de dentro para fora, Luciano, eu queria te perguntar o seguinte. Que já está chegando quase no horário aqui, daqui a pouco vou perder o voo aqui, mas se eu perder o voo vai ter valido a pena. Que horas que eu posso voltar? Que horas eu posso voltar para a cama? Para a cama? Cara, não sei, né? Meu assessor sumiu, cara. Mas assim, ó, poxa, deixa eu te perguntar uma coisa. O que para você são algumas características ou decisões ou motivos? O que você acha que te fez chegar onde você chegou? Ou para facilitar talvez a sua resposta, existia um Luciano ali aos 21 anos de idade, ou talvez até mais novo, e tem o Luciano Huck de hoje. O que o Luciano Huck de hoje precisou aprender, ou mudar, ou se transformar para você começar a ter uma carreira, para ter uma carreira mais exponencial, Luciano? Você acha que os primos possam, de certa forma, também se espelhar nisso e falar, poxa, faz sentido, isso daqui é uma característica boa, eu poderia pensar assim. O que você acha? Cara, eu acho que eu sempre trabalhei muito. Eu acho que é um clichê de que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Pode ser clichê, mas é verdade. Mas o clichê é clichê por um motivo, Luciano. Porque funciona. Não existe sucesso sem trabalho. De jeito nenhum, sabe? Ninguém vai conquistar os seus objetivos, seja financeiro, seja intelectual, seja social, sem trabalho, tá? 2, eu acho que eu sempre tentei entregar mais do que as pessoas esperavam de mim, em todos os momentos da minha vida. Seja quando eu abri um bar em 92, seja quando eu fui escrever no Jornal à Tarde, seja quando eu fui fazer rádio na Jovem Pan, seja quando eu comecei a fazer televisão na TV Gazeta, eu sempre tentei entregar mais do que as pessoas esperavam de mim. E eu acho que você tem que ter a sabedoria de que a vida são ciclos, que você vai, conforme a sua maturidade, conforme as suas experiências, a vida vai mudando, seus interesses vai mudando. Eu nasci 2 vezes, né, Thiago? Como assim 2 vezes? Eu nasci uma vez em 3 de setembro de 1971, e depois nasci de novo em 24 de maio de 2015. Então, nasci uma vez em São Paulo, uma vez em Campo Grande. E nosso segundo nascimento em Campo Grande, quando a gente sobreviveu a um acidente aéreo, com o que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é minha mulher, meus 3 filhos, e a gente estava com 2 pessoas que eu adoro, que trabalham com a gente também. Deus foi muito generoso, assim, eu agradeço a Ele diariamente por ter nos deixado aqui com saúde, com as crianças bem, com todo mundo bem. E essas coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Você fala, não acontece. O que você pode tirar de aprendizado disso? E a minha vida eu venho tirando aprendizado desde então. Então, independente da minha vida profissional, que me ensinou muita coisa, as minhas viagens pelo Brasil, que me ensinaram muita coisa, o crédito e a confiança que tenho das pessoas de trocar ideia, de olhar no olho do olho, independente da ideologia, como é que você pensa, em quem você vota. Não estou falando disso, estou falando das pessoas, de prestar atenção nas pessoas.
tudo isso somado a essa reflexão profunda que eu fiz da minha vida, faz você ir mudando. E você mudar, eu acho que faz parte do processo de maturidade, faz parte do processo de profissional. Você está indo para onde? Chamou teu voo, é? Eu tô indo pro meu portão aqui, cara, que senão já era. Luciano, eu acho muito foda isso. Cara, só pra finalizar, assim, de verdade tá muito incrível. Os primos estão gostando pra caramba. Os primos estão falando, não acorda, Angélica, eles estão falando. Mas assim, eu queria que você passasse Tá uma dormindo aqui mensagem do lado. final, cara. E já deu lá? Luciano, passa uma mensagem final rápida pros primos. Cara, eu acho que, primeiro, obrigado pelo convite, Thiago. Super legal a tua ideia, o jeito que você está colocando as coisas. Acho que o recado para os primos é, cara, a gente tem que passar. Eu acho que se a gente quiser fazer um país mais legal, a gente vai ter que dialogar, vai ter que aceitar as pessoas diferentes, vai ter que, juntos. Eu acho que no Brasil, hoje em dia, ousado mesmo é você ser equilibrado, é você ser ponderado. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais exercitar o nosso equilíbrio, o nosso diálogo, cada um correr atrás da sua felicidade, mas sem esquecer de pensar na floresta toda e não só na própria árvore. Muito foda. Luciano, cara, muito obrigado, cara. Estou muito feliz. Os primos também. Parabéns. Você é um cara incrível. Conta comigo para o que você precisar. Tamo junto. Deixa eu passar umas palavras finais para os primos e aí daqui a pouco eu vou te mandar uma mensagem aí, tá bom? Você tá indo pra onde? Eu tô indo para onde que estamos indo, Jones? Roraima. Roraima, Boa, cara. Olha lá. Vamos para manda um abraço Roraima. pra Roraima. Eu estive lá outro dia lá. Vai na fronteira ver como é que tá difícil a situação lá. Vai, vamos lá, cara. Vai estar muito doido o negócio. Fechado. Luciano, Fica com uma Deus aí, honra, valeu. velho. Obrigado, Um se abraço. cuida, velho. Tchau, tchau. Valeu, fica com Deus. Obrigado a todos. Primos, que foda. Deixa eu passar recados muito rápidos. Primo, seguinte. Meu Deus. Fechar a porta já. Seguinte, eu vou agora para minha... Ó, seguinte, quando terminar aqui, vão pro perfil do Luciano e coloquem na última postagem dele #gratidão, porque foi muito foda o que esse cara fez. #gratidão, foi muito foda, tá? Agradeço também o rapaz que esperou a gente e não deixou o voo subir. O Danilo. E o seguinte, ó, não vai ter musiquinha do Enigma hoje. Vamos ver quem consegue pegar. Quem consegue pegar? É isso aqui. E eu vou postar agora uma foto no meu feed com a frase do dia, que eu não